Como diz Ives Gandra Martins, Olavo de Carvalho é professor de todos nós. Eu me lembro de que quando eu entrei na universidade, passei muito tempo sendo um idiota útil, sendo usado por estudantes e por professores. Eu vivi o retrato do livro O Imbecil Coletivo, obra que o professor Olavo havia publicado já fazia quase 18 anos e eu nem sequer sabia da existência dela. Quando o professor fala que todo debate público se inicia no meio universitário, ele está recheado de razão. Quando eu estudava na UENG, eu me sentia como se estivesse diante de um poder absoluto, como se eu fosse um membro muitíssimo importante que pudesse mudar todo o rumo da história desta nação. Porque é justamente dentro do meio universitário onde tudo começa. É de lá onde sai a maior parte dos intelectuais que, para Antônio Gramsci, são fundamentais para a hegemonia cultural. Mas até aquela época em que eu estudava, com meus 20 e poucos anos, eu não entendia absolutamente nada. A universidade onde eu estudava ficava na Avenida Antônio Carlos, onde inclusive foi palco da maior manifestação da história do Brasil. Eu entrei na universidade no ano seguinte das manifestações, em fevereiro de 2014. Só que ao mesmo tempo que eu olhava aquele lugar com bons olhos, eu presenciava um clima de destruição medonho. Só a faculdade já era terrível. Tudo era depredado, feio e sujo. A Avenida Antônio Carlos, então, parecia um cenário pós-guerra. As lojas estavam se reconstruindo depois das manifestações, os muros estavam completamente pichados e vandalizados e já não havia telefones públicos ou lixeiras mais. Ainda por cima, meses depois, um viaduto caiu bem próximo dali, matando 2 pessoas. Parecia que tudo estava sob verdadeiras ruínas. E se fisicamente o espaço era desagradável, para compensar todo o cenário de demolição, no campo intelectual era ainda 10 vezes pior. Todos os dias que eu almoçava e ia à faculdade, eu me sentia como se estivesse me matando aos poucos. Era um vazio extraordinário. Às vezes eu saía da faculdade no meio da aula e ia embora mais cedo para casa, porque tudo aquilo que eu aprendia parecia um mero desperdício. As aulas pareciam um portal para voltar no tempo. Líamos e estudávamos materiais que já estavam enterrados há mais de meio século. Tudo era tão homogêneo e ao mesmo tempo tão arcaico que eu me sentia completamente atrasado em relação ao mundo todo. Isso sem contar o puxa-saquismo alheio que existia de partidos comunistas e de bandeiras ideológicas. Nada era mais degradante do que aquilo tudo. Daí eu saía da faculdade e ia embora para casa mais cedo e consumia o resto do meu dia com coisas que eu sabia que eram verdadeiramente inúteis, mas que pareciam não ser tão inúteis assim quanto a faculdade. Era uma espécie de prisão pessoal. Ao mesmo tempo que eu queria largar a faculdade, eu sabia que todo mundo iria me julgar depois. E eu ficava com medo, já que muita gente me dizia que eu não seria ninguém se eu largasse a minha vida acadêmica. Em 2017, depois que houve muitos problemas na minha vida, eu quis entender um pouco mais a respeito dela. Entender o mundo ao meu redor. Entender por que tudo aquilo estava acontecendo comigo. Eu me sentia como se estivesse num paradoxo. Alguém que parecia ter tudo, mas que ao mesmo tempo não tinha nada. Eu ainda era desempregado, eu ainda vivia da renda dos meus pais e eu só tinha a faculdade para compensar toda a minha inutilidade. Foi aí que depois de muito tempo de pesquisa na web, de conversa com outras pessoas, eu conheci o professor Olavo. Conheci lendo algumas de suas publicações em seu site, olavodecarvalho.org. A partir daí não parei mais. As coisas que estavam acontecendo na minha vida de repente começaram a ganhar respostas. Tudo foi um choque de realidade tremendo. Até mesmo a depressão fui capaz de superá-la. Mas eu consegui compreender que nada estava acontecendo na minha vida por acaso. A faculdade, a depressão, o jogo ideológico, o vazio interno, a falta de fé e tudo isso porque foi o professor Olavo quem me ensinou. E sabe o que é mais estranho ainda? É que muitas de suas publicações já eram bem datadas, de 1995 a 1996, época na qual eu nem havia nascido praticamente. Mas o mais incrível é que tudo caía como uma luva naquilo que eu estava vivendo 22 anos depois. Em 2018, depois de muita reflexão, larguei a faculdade, comprei alguns livros do professor e desde então não parei mais. As acusações e as críticas vieram, mas eu sequer me importei. Senti um orgulho tremendo de mim mesmo. Foi como se eu de repente tivesse ganhado um par de asas e aprendido a voar. Enterrei meu passado e não olhei mais para trás. Foi tudo um sofrimento, mas ao mesmo tempo um aprendizado para a vida toda. Nascia eu com uma vírgula no meio de um monte de pontos finais, determinados a seguir um único caminho. Depois de anos estando morto praticamente, eu finalmente pude ganhar a vida com sabedoria, persistência e muita humildade. E a você, ouvinte, eu deixo aqui a sugestão deste livro, chamado O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. Professor, muito obrigado por tudo e vida longa ao senhor.